Oi, pessoal. Muito bem. A gente entra hoje, então, na última parte da apostila de vocês, propriedades coligativas. Muito pouco tem a ver com cálculo de concentração de soluções em si, mas não deixa de ter a ver, né? Continua aí tendo a ver com soluções, certo? Mistura, soluto e solvente. Propriedades coligativas. Então, vamos lá. Para a gente poder falar sobre propriedades coligativas, né, a gente precisa voltar a um gráfico, na verdade, dois tipos de gráfico que nós observamos lá no nono ano e no primeiro ano também, no ensino médio, né? Os gráficos de mudança de estado físico, aqui está um gráfico de substância pura, né? Porque temos um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidos, enquanto que a direita aqui de vocês, né, o gráfico da direita, desse que não tem cor, é todo preto e branco, né, ele apresenta, ou é um gráfico característico aí de mistura, né? E a gente pode dizer, adiantar que é uma solução, certo? Então a gente tem aqui uma mistura, tá? Como que a gente sabe, como é que a gente identifica, né, aí o fato de ser uma mistura, né? Porque você não tem aqui, nessa região aqui, o ponto de fusão e também porque não tem aqui nessa região, né, o ponto de ebulição. A gente acaba tendo faixas de fusão e de ebulição. Não temos ponto de fusão e ebulição, é o que caracteriza aí a mistura, certo? Muito bom. Esses gráficos eles estão aqui para vocês entenderem o porquê, né? O porquê. A pergunta que é feita para vocês é essa: por quê? Por que que colocar, adicionar alguma coisa a um solvente altera o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias? As propriedades coligativas vêm explicar isso para a gente. E a gente vai entender isso para frente, certo? Só a título de curiosidade aqui, não sei se vocês lembram, esses dois gráficos aqui, né? O gráfico da esquerda é um gráfico de uma mistura eutética, enquanto que o gráfico da direita é um gráfico de uma mistura azeotrópica, para vocês recordarem, né, os termos eutética e azeotrópica. A esquerda, eutético, porque você tem uma mistura, porque não tem ponto de ebulição, mas que apresenta ponto de fusão constante. Já o gráfico da direita, uma mistura azeotrópica, pois apresenta uma fusão que não ocorre em um único ponto, e lá em cima, na ebulição, há a formação de um patamar, ou seja, a gente tem, né, uma temperatura única onde a ebulição ocorre, mas é característica, então, de mistura azeotrópica, ok? Vamos para o próximo gráfico. Esse seria um gráfico para marcar as temperaturas 0 e 100, para vocês olharem o que é um gráfico de uma solução, por exemplo, água e sal, né? Então, aqui seria a temperatura, onde vocês estão vendo aqui a temperatura 0 graus Celsius, seria a temperatura de fusão da água, e 100 graus Celsius seria a temperatura de ebulição da água pura, né? E o que acontece quando a gente adiciona aí o sal, o cloreto de sódio NaCl, por exemplo, poderia ser outro soluto, poderia ser açúcar, tá? Não tem problema. Ele faz com que a água funda abaixo de 100 e faz com que ela entre em ebulição acima de 100, né? Vamos tentar entender o porquê está acontecendo. Bom, para a gente entender então a ideia de propriedades coligativas, a gente precisa primeiro compreender o que é pressão de vapor. Precisamos entender o que é pressão de vapor, certo? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um recipiente aqui. Então, esse recipiente mais à esquerda, esse recipiente que está mais à esquerda, ele é um recipiente que inicialmente estava aberto, certo? Então, esse recipiente inicialmente estava aberto. E esse aparelho que tem essa flechinha para cima é um aparelho chamado barômetro. Ele está medindo a pressão, tá? Esse aparelhinho aqui, ó, vou marcar para vocês. Esse aqui, ó, né? Então, ele é um aparelhinho que marca a pressão atmosférica, pressão do ar, certo? Bom, aqui a gente tem a água líquida, que ela está dentro do recipiente, vocês conseguem observar aqui no recipiente, né? Está escrito aqui, inclusive, vocês têm aqui a água. A pergunta é,
Qual é o estado físico dessa água? Todo mundo vai me responder. Ah, é líquido, professor. Beleza, certo, certíssimo. Acima dessa água, nós temos alguma coisa que está na fase gasosa. É o ar, professor. Beleza, é o ar. Mas se eu te perguntar e te disser que a água está evaporando, mesmo a 20 graus, né? Ela evapora naturalmente, senão a poça não secaria nunca. Há moléculas que estão, né, aí da água no estado gasoso. Então, tem moléculas que estão nessa região aqui, que estão no estado gasoso, certo? Elas estão se desprendendo da fase líquida e indo para a fase gasosa. Então, é nesse momento que a gente tampa, né? Tampa o recipiente. A partir do momento que eu tampo o recipiente, moléculas continuam se desprendendo da fase líquida e indo para a fase gasosa. E aí vocês podem observar aqui a setinha tempo aqui, né? Essa setinha aqui. O que vai acontecer com o passar do tempo? Quero que vocês observem do lado de cá que agora as molequinhas de água no estado gasoso, elas estão visíveis para vocês, né? Foram representadas, estão desenhadas, porque o número realmente aumentou. E esse número maior de moléculas no estado gasoso faz com que o nosso barômetro, essa setinha aqui, né, marque uma pressão maior do que ocorria anteriormente. Então, a pressão não é mais a mesma do que a anterior. Houve um aumento na pressão, ocasionado, então, pelo número de moléculas maior batendo, né, chocando-se aí contra a parede do recipiente, certo? Eu não sei se vocês lembram lá da física, né? Que a pressão... Nossa, como é horrível desenhar com mouse. Pressão é uma força sobre uma determinada área. É um A, tá? Finjam que é um A. E aí, como tem mais moléculas batendo na parede, quanto mais moléculas estiver batendo na parede, maior é a força, maior é a pressão, certo? Então, o que tem de diferente aqui? Bom, como houve uma alteração na pressão, né? Essa pressão sofreu uma alteração, esse valor a mais do que tinha anteriormente é o que a gente vai chamar de pressão de vapor, certo? Então, antes era, por exemplo, 760 milímetros de mercúrio, e agora está lá em 760, então era 790, 798. Esse valor que saiu e foi a mais é resultado, então, da pressão do vapor da água, certo? Esse conceito aí de pressão de vapor de água, ele é extremamente importante para a gente entender, então, as propriedades coligativas, certo? Então, lá no 9º ano, ou lá no 1º ano, é comum o professor chegar e perguntar para mim, o que é ponto de ebulição? O que vocês responderiam até agora? É comum colocar essa pergunta na prova de vocês e o pessoal não saber responder, tá? Então, olha só. Ponto de ebulição. A temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Dá-se o nome de ponto de ebulição. Então, assim, está certo, professor? Sim, está certíssimo. Só que quem está respondendo isso é um aluno de 9º ano, é um aluno de 1º ano, tá? Porque o ponto de ebulição não é isso. Tá? A gente mentiu para vocês ali no 9º e no 1º, para vocês entenderem até certo ponto, certo? Agora a gente vai ver que na verdade não é bem assim. É um pouquinho diferente disso o conceito de ponto de ebulição, certo? Para a gente entender então qual é a nova ideia de ponto de ebulição, eu faço uma pergunta para vocês. Por que quando eu vou para Lua, porque esse astronauta aí está na Lua, eu preciso ir com essa roupinha toda, né? Com esse roupão aí, uma luva que encaixa, não deixa nada escapar, né? E quando eu vou pro fundo do mar, só uma máscara resolve o meu problema. Apesar desse cara aqui estar bem vestido, né? Quando eu vou pro fundo do mar, só uma máscara resolveria o meu problema. Fundo que eu digo assim, né? 5, 6 metros aí de profundidade. E para ir para Lua, eu preciso de bonecão de posto, né? Todo paramentado. Por que essa diferença, né? Porque esse cara que está aqui no mar, ele tem toda a pressão das moléculas de água que estão em cima dele. Enquanto que esse cara que está na Lua, ele não tem pressão de nada sobre ele, né? Então a gente precisa de uma roupa que simule, que forme aí uma pressão do ar sobre as moléculas do corpo dele, porque senão o que vai acontecer? O que acontece com toda molécula quando você tira a pressão de cima dela? Ela evapora.
Então, se eu pegar um copo d'água e teletransportar ele para a Lua, né, como se fosse possível fazer isso, esse copo que está cheio de água lá na Lua, instantaneamente evaporaria. A gente chamaria até de calefação. Né? Ele instantaneamente sairia todo do estado líquido e iria para o estado gasoso. É isso que iria acontecer com o corpo desse ser humano aqui, se ele não tivesse com essa roupinha que está aparecendo aqui na tela. Né? Agora, esse indivíduo aqui não. Esse indivíduo aqui, como ele tem todas as moléculas de água em cima do corpo dele, fazendo pressão nas moléculas do corpo dele, essas moléculas do corpo dele não evaporam. Tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Que o que mantém a água dentro de um copo, né, é basicamente a pressão do ar sobre ela, senão a água evaporaria. E vocês precisam compreender também que a pressão de vapor ela depende da temperatura. Quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, maior é a temperatura. Então, quanto mais quente, maior é a pressão de vapor, ou seja, maior é a tendência do líquido evaporar. Aliás, é isso que acabei de esquecer de falar para vocês. Vocês precisam entender que a pressão de vapor é isso. É uma tendência que todo líquido apresenta de evaporar. Então, tem uma força interna aos líquidos que empurra a molécula para o estado gasoso, certo? E que está sendo representada aqui nesse meu desenho pela setinha verde. E aí eu quero que vocês observem que aqui eram 25 graus, né? Aqui são 50 graus, aqui 75 e aqui nós temos 100 graus. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. 25 graus, uma setinha. 50 graus, duas setinhas. 75, três setinhas. 100 graus, quatro setinhas. Isso que eu preciso que vocês observem, tá? Já vou voltar no vídeo de vocês. Só um segundinho, preciso mostrar uma coisa que está embaixo no slide ali, tá? Então, olha só. Quanto mais quente, maior é a pressão de vapor. E o que acontece? O que coincide, né? Nos 100 graus Celsius. Essas setinhas vermelhas, elas estão aqui representando aquilo que a gente chama de pressão atmosférica. Então, a pressão, o peso das moléculas de ar sobre o líquido são os que é aquilo que mantém o líquido no estado líquido. Se a gente tirasse esse peso dessas moléculas aí de cima, o líquido evaporaria, certo? Então, aqui a gente está simulando uma situação de atmosfera com 4 setinhas, certo? Então, 4 setinhas, 25 graus, aumenta aqui um pouquinho a pressão de vapor. Quando você vai a 50 graus, aumenta um pouquinho mais a pressão de vapor. Quando você vai a 75 graus, aumenta ainda mais um pouquinho a pressão de vapor. Quando você chega a 100 graus Celsius, o que acontece? Pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. É o que a gente chama de pressão máxima de vapor. O que é pressão máxima de vapor? É a pressão que a gente consegue atingir naquele líquido quando ele se iguala à pressão atmosférica nesse caso. Vou passar para frente aqui, então. Vou voltar a imagem. E aí vou definir novamente ponto de ebulição com vocês, tá? O que é ponto de ebulição? É a temperatura em que a pressão de vapor se igualou à pressão atmosférica. A gente pode até inserir um máximo ali, tá? É a temperatura em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. É isso que é a temperatura de ebulição daqui para frente. É isso que eu preciso que vocês escrevam na prova. Se eu perguntar o que é temperatura de ebulição, o que acontece na temperatura de ebulição, o que acontece no ponto de ebulição, né? Ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor, se igualou à pressão atmosférica, ok? Agora que a gente terminou, então, aí, de reconstruir o conceito de ponto de ebulição, a gente pode partir para as propriedades coligativas em si, tá? A primeira propriedade que eu trouxe para vocês é a tonoscopia, ou tonometria, que é o abaixamento da pressão de vapor. O termo é esse, abaixamento da pressão de vapor, tá? Tem um videozinho aqui para a gente dar uma olhadinha bem simples. Então, aqui a gente tem um composto iônico, né, o retículo cristalino, ele está sendo colocado em água, e aí ele dissolve, ele sofre a dissociação. Quem é o agente que provoca a dissociação? Não, estão vendo lá os níqueis, na verdade são as moléculas de água, as moléculas de água vão arrancando os íons aí do retículo cristalino. Então, a água é o agente que provoca a solubilização do soluto, sempre. Então, para a gente entender tonoscopia, a gente tem que entender, então, quem é o agente que faz a dissociação. É a água, por uma questão de ação eletrostática, né? O positivo e o negativo dos íons presentes no retículo cristalino eletrostaticamente atraem as moléculas de água. Então,
Por isso, a água vem e os retira do retículo cristalino, tá? Então, olhem para cá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, já porque eu já vi que o mouse não aparece para vocês. Isso aqui é um barômetro, aparelho que mede a pressão, né? A gente tem a água aqui dentro desse recipiente, estado líquido, e a gente também tem água no estado gasoso. E a pressão, né, tá ali. E o que é a tonoscopia? Abaixar a pressão do vapor. Então, se vocês observarem, o barômetro no lado direito, ele está um pouco mais abaixo, né? Aqui assim, ó. Ele está um pouquinho mais abaixo, quer dizer que abaixou a pressão. E por que abaixou a pressão? Porque do recipiente da esquerda para o recipiente da direita, a gente observa ali aquelas molequinhas que estão desenhadas em amarelo, né? Vamos pensar, por exemplo, que é o NaCl. Então, se for o NaCl, os íons positivos e negativos do NaCl, eles atraem eletrostaticamente as moléculas de água, porque elas têm uma dificuldade maior em passar para cá, para o estado gasoso. Então, se elas têm uma dificuldade maior em passar para o estado gasoso, elas tendem a ficar no estado líquido. Por isso que a pressão de vapor diminui, a tendência de evaporar das substâncias acaba diminuindo, então, justamente por isso, por uma questão de serem moléculas que atraem as moléculas de água para dentro do líquido de volta. Por isso, tonoscopia, por isso, abaixamento da temperatura de ebulição, certo? A próxima propriedade coligativa é a ebulioscopia ou ebuliometria, que é o aumento. Tomem cuidado com esse aumento, abaixamento que vão aparecer na sequência, tá? Esse é o aumento da temperatura de ebulição. Então, se você pensar as moléculas de água que estão aqui, ó, no limiar da mudança de fase, certo? Prontas para evaporar. O que vai acontecer com elas quando você coloca os compostos iônicos, por exemplo, aqui, ó, né? Esses compostos iônicos, esses NaCls que estão aparecendo aqui, né? Deixa eu desaparecer aqui um pouquinho para colocar para vocês esse Cl que está aqui. Eles vão atrair as moléculas de água de volta para o líquido. Então, se você pega, por exemplo, a água que está fervendo exatamente a 100 graus e joga sal nela, joga sal em cima dela, aquelas moléculas que estavam prontas para evaporar, elas vão ser puxadas de volta para dentro do líquido. E isso vai fazer com que o líquido demore um pouco mais para ferver. Demorar um pouco mais para ferver, justamente por isso, então, que vai ferver a uma temperatura um pouco mais acima, tá? E vai depender justamente da quantidade de sal que vocês colocarem. Quanto mais sal vocês forem colocando, maior vai ser a temperatura de ebulição aí da água, que deveria ser 100 quando pura, mas que quando é adicionada sal, ela tende a aumentar cada vez mais, certo? A última propriedade coligativa, então, é a crioscopia. A última não, a penúltima, né? A crioscopia, que é olha só, abaixamento. Então, tomem cuidado, tonoscopia abaixa. A crioscopia abaixa também. Só a ebuliometria, ou ebulioscopia, que aumenta, por enquanto. Então, voltando aqui, a gente está observando a molécula de água, é uma molécula polarizada, né? E elas formam aí os tais cristais, os retículos cristalinos, quando elas se solidificam, certo? Então, se vocês observarem esse desenho aqui mais à esquerda, tentei fazer uma linha reta, ficou quadrada, mas tudo bem. Esse desenho aí representa os 3 estados físicos, como é que ficam organizadas as moléculas, né? Observem que no estado líquido a gente tem muito mais moléculas na mesma, vamos dizer assim, no mesmo espaço, né? Por isso que a densidade da água, a gente chama de uma densidade anômala, né? O comportamento anômalo da água, ela tem uma densidade maior no estado líquido do que no estado sólido. E aí, sólido está representado aqui para vocês. Mas o que é importante? Para a gente entender a crioscopia, os cristais têm que estar formados, certo? Tem que ser esse hexágonozinho igual está aqui no estado sólido. Vocês estão observando aqui, ó, esse é o estado sólido, então tem que ser desse jeitinho aqui, formar o retículo cristalino. No momento em que a gente coloca os íons, no momento que a gente coloca, por exemplo, sal de cozinha, o que esses íons vão fazer? Eles vão atrair as moléculas de água, eles vão arrancar as moléculas de água do cristal. E se as moléculas deixam o cristal, o estado sólido também deixa de existir. Então, o que acontece com o gelo quando você joga sal? Ele derrete a uma temperatura menor do que 0 graus. Por isso, o abaixamento da temperatura de congelamento ou de solidificação. Por isso que o pessoal coloca, então, sal na Serra Catarinense, quando tem previsão de nevada, nevasca, né? O pessoal vai lá e joga um monte de sal
na pista, naquela pista que está toda congelada, justamente para derreter aquele gelo mais rapidamente. Também o pessoal utiliza para botar bebidas para gelar. Então o pessoal bota o gelo, bota a bebida e bota um pouco de sal, né? Não tem que ser muito pouco, tem que ser bastante, não adianta também. E o pessoal às vezes coloca álcool também, vai ter a mesma finalidade. Ele vai arrancar as moléculas de água do retículo cristalino e vai fazer com que a água derreta mais rapidamente. Ah, mas eu quero que fique gelada, professor. Então por que eu quero que derreta mais rápido? Porque a água, a uma temperatura menor que 0 graus, ela troca calor mais facilmente do que o gelo. Então, se eu quero deixar a bebida gelada, é mais rápido ela trocar calor no estado líquido do que no estado gasoso, do que no estado sólido. Então o gelo troca calor, mas a água troca mais rapidamente. Então se ela tiver uma temperatura menor que 0 graus, seria mais interessante para deixar as bebidas geladas, ok? Por último, aqui nós temos a osmose. O vídeo já está bastante curto, mas vamos lá, bastante longo, né? Mas vamos tentar aqui então. Osmose é a passagem do solvente por uma MSP. O que é MSP, professor? Membrana semipermeável. É uma membrana que permite a passagem somente do solvente. O soluto não consegue atravessar. E aí a gente tem uma explicação bem simples para vocês entenderem. Como as moléculas de soluto, na verdade, elas são menores do que as moléculas de água, ou, por exemplo, você pega um NaCl, dissociou, vira só Na, né? Ele é menor do que a água. Como que ele, sendo menor que a água, ele não atravessa a membrana e a água acaba atravessando? Se você pensar num material poroso, né, todo furadinho, como que a água atravessa e o sódio, por exemplo, não consegue atravessar, sendo que o sódio seria menor? Bom, ele não atravessa porque não existe sódio puro dentro da solução. Vocês têm que lembrar que o sódio ele atrai um monte de molécula de água para cima dele. Então ele vira um complexo enorme, cheio de moléculas de água rodeando ele. Então ele fica todo grandão por causa dessas moléculas de água que estão em volta dele, ele não consegue atravessar a membrana. Já as moléculas de água isoladas conseguem atravessar, sim, essa membrana. E você tem que lembrar que sempre que o sal atrai a água, por isso que a gente fala que é a passagem do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Por que hipertônico? Porque está mais concentrado, ou seja, onde está o sal. Então a água vai sempre em direção aonde tiver mais sal. Se o meio mais concentrado for à direita, a água vai para a direita. Se o meio mais concentrado for à esquerda, a água vai para a esquerda. Inclusive o pessoal de biologia gosta bastante de utilizar esses conceitos aí para falar de difusão facilitada, osmose e tal. Tem um videozinho aqui para a gente ver. Vamos ver se ele vai passar para vocês. Eu quero ver. Onde é que tá? As canetas. Tá, e se eu quiser simplesmente dar o play no vídeo? Não tá indo. Bom, não tem problema. Ele só ia mostrar a passagem do solvente ali, professor. Eu estou tentando usar aqui a borracha, mas a borracha também não quer saber de mim. Ai, que estranho, não consegui dar o play. Deixa eu ver se consigo. O teclado não está dando play no teclado. Tem problema. A gente só ia conseguir visualizar então a passagem do solvente. Mas, então, osmose, passagem do solvente do meio hipo para o meio hipertônico. Tá? A água indo atrás do sal, ou dos solventes, do soluto sempre, certo? Propriedades coligativas. Então, vamos entender aqui o que é perguntado para vocês sobre propriedades coligativas. Deixa eu desaparecer um pouquinho da tela aqui para falar para vocês. NaCl, MgOH, ácido fosfórico e sulfato de alumínio. Vou perguntar para vocês assim, se eu tiver uma solução desses sais aqui, quais deles vão apresentar um maior aumento na temperatura, vamos dizer, um maior efeito coligativo, ou seja, aumentar mais a temperatura de ebulição, ou abaixar mais a temperatura de congelamento, ou fazer com que a pressão de vapor diminua mais. Então, maior efeito coligativo, tá? Ele vai ser maior quando nós tivermos mais espécies químicas dissolvidas, certo? Então, se falar assim, um mol de cada uma dessas soluções, quais delas vai provocar o maior efeito coligativo?
a resposta de vocês vai ser sempre aquele que tiver mais íons ou mais espécies químicas dissolvendo. Então, no caso do NaCl, você tem um Na e um Cl. Você tem, no caso do MgOH, um Mg e dois OH, o que dá 3 espécies. Então, aqui você tem uma mais duas. No NaCl, você ficou uma mais uma. Olha só o Al, né? Você tem 2 mais 3. Por isso que o efeito coligativo é muito maior no caso do sulfato de alumínio. Você precisa colocar uma quantidade menor de sulfato de alumínio para ter um maior efeito. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que o efeito coligativo ele depende estritamente da quantidade de espécies químicas que estão dissolvidas. Certo? Belezinha? Acho que era o áudio de hoje. Aqui está o desafio para vocês me responderem durante a aula. Então, eu queria se vocês dissessem para mim por que com o passar do tempo, né? Por que com o passar do tempo a temperatura de ebulição, a gente já respondeu por que ela aumenta. Agora eu quero saber por que com o passar do tempo ela vai aumentando cada vez mais. Até que sobe tudo, né? Mas eu quero que vocês tentem responder para mim por que com o passar do tempo aumenta cada vez mais a temperatura de ebulição de uma solução. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima aula.